Olá, tudo bem? Então, hoje é a nossa terceira aula, né? Quero dar os parabéns para você que chegou até aqui, porque não é fácil estudar, né? A gente sabe que tem seu lado bom, que o estudo é algo que faz você evoluir como profissional, mas ele também tem suas dificuldades, né? Mas parabéns porque você está aqui ainda. E hoje a gente vai dar continuidade na nossa apostila. Espero que você esteja com ela em mãos. E a gente vai dar continuidade onde a gente parou na aula passada. Então, eu acredito que vocês viram, né? No grupo eu enviei a ficha da anamnese para vocês. Espero que vocês tenham imprimido essa ficha. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como preencher, a gente vai fazer isso, né? Me manda uma mensagem lá e a gente vai fazer isso juntas lá no grupo, ok? Então, bora lá. Recapitulando um pouquinho da aula para vocês pegarem o fio da meada, a gente estava falando sobre coloração de rena, né? Coloração vegetal, que é aquela coloração em pó, onde ela não é compatível com todas as colorações, certo? Então, recapitulando isso, ela só é compatível com ela mesma. Então, não se faz coloração de rena sobre outra coloração, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cores quentes, cores neutras e reflexos. O que significa isso? O próprio nome já diz, as cores quentes são as cores que têm uma predominância entre laranja, amarelo e vermelho, né? Elas são classificadas conforme a vibração. As cores quentes são base vermelho, laranja e amarelo e apresentam reflexos róseos, acajus, dourados, vermelhos e acobreados. São cores que, quando utilizadas, nos dão a impressão de expandir as formas e também de aproximar. Então, assim, quando a gente usa um ruivo, um vermelho, um acobreado, um violeta, um violine, todas essas cores são quentes, certo? As cores frias, elas são cores com base no azul, no verde, no violeta e no cinza. São as cores que, quando utilizadas, nos passam a impressão de reduzir, distanciar as formas. Então, assim, a gente vai falar agora um pouquinho sobre cores neutras, né? Geralmente utilizadas para produzir fundos, porque são poucos visíveis e vibrantes. Essas cores são os resultados das misturas dos tons frios e dos tons quentes, tá? Por que neutra? Porque lembra que a gente falou da neutralização? Então, a neutralização, ela nada mais é do que devolver ao fio de cabelo aquilo que lhe falta, certo? Então, se eu tenho uma descoloração e esse cabelo, ele ficou amarelo, né? Ele abriu para um tom amarelo, dourado, a cor que falta nele é um violeta azulado. Então, assim, ó, como que se sabe qual é a cor que eu preciso adicionar nesse cabelo quando se passa por uma descoloração? Então, a nossa base, ela sempre será aqui, ó, né? Os tons amarelo, amarelo dourado, amarelo alaranjado, vermelho, vermelho alaranjado, tá? Então, essas são as bases. Sempre que se faz uma descoloração, eles abrem nesse fundo de clareamento. Então, quando se falar em fundo de clareamento, é a cor que revela quando esse cabelo passa por um processo de descoloração. Por exemplo, quanto mais escuro esse cabelo for, mais ele vai revelar um tom vermelho. Quanto mais claro esse cabelo for, mais, né, ele vai se revelar um tom mais branco, mais bege, né? Então, assim, ó, por isso que as loiras, as mechas dos cabelos claros, eles ficam bem loirinhos, né? Se você pegar um cabelo castanho, castanho médio, castanho escuro, as mechas vão pender sempre pro vermelho ou pro laranja. É por isso que existem as morenas iluminadas, né? Porque o cabelo escuro, ele tende sempre a puxar pros tons mais quentes, né? E realmente, para que não haja um contraste tão grande da cor natural da cliente para as mechas. Então, o que é ideal, né? Dentro de falando de coloração pessoal, o que é ideal de mecha, né?
qual é ideal qual é a cor ideal para o meu cabelo. Então, assim, gente, Deus é tão perfeito que tudo que ele fez é perfeito, certo? Então, assim, a cor ideal para o meu cabelo é a minha cor, né? A minha cor natural, ela é perfeita para o meu tom de pele, para minha cor dos olhos, para tudo, ela é perfeita. Porém, quando a gente resolve, né, mudar um pouco, fazer umas mechas, alguma coloração, a cor ideal a cor que pode, né, que pode ficar legal, digamos assim, que não contraste tanto com o meu, seria 2 tons acima ou 2 tons abaixo, né? Então, assim, eu sou loira escura, né? O meu cabelo, ele tá dentro da base 6, né? Então, como que eu sei? Dentro da tabela de cores, dentro da cartela de cores, vocês veem do 1 ao 10, são as cores dos cabelos naturais, tá? Que são as cores dos nossos cabelos, que são naturais, que, né, eles nascem do nosso organismo, é do 1 ao 10, tá? As cores que existem, os vermelhos, os violetas, os laranjas, são cores chamadas de cores fantasias, ok? Então, assim, você só vai encontrar pessoas com o cabelo do 1 ao 10. O que significa isso? 1 preto, 2 castanho escuro, 3 castanho médio, 4 castanho natural, 5 castanho claro, 6 loiro escuro, 7 loiro médio, 8 loiro claro, 9 loiro claríssimo, 10 loiro ultra claríssimo, tá? Que são as pessoas albinas que não tem pigmento algum no cabelo, elas estão dentro da tabela 10, tá? Do número 10 de cor natural de cabelo. E aí, do preto ao loiro claríssimo é do 1 ao 10, tá? Então, aquele número que você vê antes do ponto no tubo de tinta, lá na caixinha de tinta, ele é a cor base do cabelo da cliente. Por exemplo, a minha base é 6, certo? 6.1, meu cabelo ele é um loiro escuro acinzentado. Se eu chego hoje num salão e falo assim, meninas, eu quero cobrir a minha mecha, eu quero que o meu cabelo fique como se fosse natural, como se eu não tivesse feito nada. Então, a coloração que eu deveria usar seria 6.1. Porém, isso não significa que o meu cabelo ficará 6.1, ficará exatamente da cor da minha raiz. Por quê? Porque é uma coloração cosmética, né? Fabricada, criada em laboratório e não fica, gente. Pode fazer o tom mais parecido. O nosso cabelo natural, ele é perfeito e não existe coloração que se aproxime da nossa cor natural. Então, é muito importante, né, deixar isso claro quando a pessoa vem com o cabelo natural, sem nunca ter colorido, que ela terá uma manutenção, ela terá que ter um cuidado muito maior com isso, porque nunca mais a cor do cabelo dela será a mesma, a não ser que ela passe pelo processo de retirar coloração e vá cortando. Mas a gente sabe que esse processo é bem difícil, né? Mais uma vez, cabelo colorido sempre será colorido. Isso vocês podem ter certeza. Que a pessoa que começa a colorir o cabelo é muito difícil de que ela pare, né, com isso. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho das cores reflexo. O que significa isso? Além da altura de tons, os cabelos ainda poderão ter uma cor reflexo. Então, do 1 ao 10 é a altura de tom. Além desse número, lembra que na coloração se coloca um número no começo, um ponto e um número no final. Essas são as cores reflexo. Para vocês entenderem melhor, ó, eu peguei uma caixinha. Então, aqui ela é um 8.1, certo? 8 significa o loiro claro, ó. Está aqui na tabela. 8, loiro claro, certo? E o que é o ponto 1? O ponto 1, ele é o reflexo que essa coloração revela. O 1, nas cores reflexo, ele significa o cinza. Então, essa cor
ela é o quê? Loiro claro acinzentado, tá? Vocês vão entender nas próximas aulas como agem os reflexos nas cores, tá? O cinza, se vocês olharem aqui, ó, essa tabela, ela nos conta exatamente por que as cores reflexos servem. O cinza, ele serve para neutralizar a mecha que fica dourada, né? A mecha que fica amarela. Então, quando você faz uma mecha e ela fica dourada e você quer neutralizar esse amarelo, o ovo geralmente fica assim, você usa uma coloração ponto 1, tá? Pode ser 9.1, 10.1, isso vocês vão entender como escolher essa cor, né, nas próximas aulas. Então, vamos lá. Reflexos quentes são aqueles que possuem maior concentração de pigmentos amarelos e vermelhos. Reflexos frios são aqueles que possuem maior concentração de pigmentos azuis e cores secundárias. Assim, temos a numeração que vai identificar e nomear cada um desses reflexos. Então, assim, ó, pessoal, essa aqui é uma coloração da BB1 da Rússia, né? Vocês vão conhecer no curso de prática. Mas assim, ó, o que eu quero que vocês entendam, que toda coloração, ela tem um nome fantasia, tá? Aqui, ele tá em inglês, ó. Não sei se vocês conseguem ler. Então, essa coloração aqui, ela não tem um nome fantasia por ela ser uma coloração importada, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, que essa numeração, ela é universal. Um 8.1 vai ter a mesma quantidade de 8 e a mesma quantidade de 1 em qualquer coloração. Não importa a marca, não importa a cor fantasia que esteja escrita, porque assim, o que acontece? Existe uma tabela universal que protege o consumidor disso. Já pensou você usar uma cor 8.1, né, que seria um loiro claro acinzentado, e teu cabelo fica num tom. De repente você passou por uma farmácia, por uma loja de cosméticos e eu vou pintar meu cabelo, vou comprar uma coloração aqui. E você vai lá e compra uma coloração com o mesmo número, né? Uma coloração 8.1. E quando você chega em casa, ele fica totalmente diferente, ou fica bem mais escuro, ou bem mais dourado. Então, a tabela universal, ela serve para proteger o consumidor. Então, existe a mesma quantidade de 8 e a mesma quantidade de 0.1 em todas as colorações que têm a mesma numeração. As cores fantasias, elas são lançadas pelas marcas, né? Então, existe chocolate, cappuccino, doce de leite, café com leite, o que mais? Marrom Nutella, várias cores, né? Que se criam. Marsala, que mais? Cappuccino, bombom. São nomes, gente, que são criados, nomes fantasias, que são criados mais para venda mesmo. Pode ver que é muito interligado com comida, bebida. Por quê? Porque isso acaba sendo atrativo, né, para compra, para que te dê uma sensação de maior satisfação. Então, é bem interessante, porque existe um estudo de marketing por trás disso, mas toda a coloração, pode ver, a maioria delas tem nome de alimentos, de alguma coisa doce, boa, né? Então, é por isso que elas têm esses nomes. Então, vamos lá. Na próxima página, vocês vão conhecer a tabela dos reflexos, que são aquele númerozinho que tem após o ponto ali, ó. Então, os reflexos, gente, eles servem para neutralizar o cabelo. Então, olha, toda tinta que tem ponto 1, ela tem azul e cinza, certo? Toda tinta que tem ponto 2, ela tem violeta, irisado. Toda tinta que tem ponto 3, ela tem amarelo dourado. Toda tinta que tem ponto 4, ela tem laranja acobreado. Toda tinta que tem ponto 5, ela tem laranja avermelhado. Toda tinta que tem ponto 6, vermelho, ponto 7, marrom e ponto 8, verde mate, tá? Vocês podem estar se pensando, nossa, mas pra que tanta cor, né? Pra que tanta cor? Então, vocês podem ver nessa
tabela aqui, tá, gente? A estrela de Oswald, ela é essencial para o cabeleireiro. Ela é o manual de direção do cabeleireiro para sempre. Então, se vocês puderem imprimir uma estrela de Oswald e deixar na bancada de vocês, deixar perto de onde vocês preparam a coloração, ela é muito importante, tá? Ela é uma cola que vocês vão usar eternamente. Por quê? Porque ela é o nosso norte, certo? Então, ó, gente, eu fiz uma mecha, descolori uma mecha, tá? Fiz uma coloração que ficou amarelo, tá? E não é o desejo da cliente. O desejo da cliente é que fique uma cor mais neutra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou olhar para a cor que está à frente da minha cor indesejada. Eu descolori, a minha mecha ficou amarela, não é isso que eu desejo. Qual que é a cor que está em frente dela, né? Então, a cor que está em frente, o amarelo aqui, ele é o violeta, tá? Então, o certo seria o quê? Que número que é violeta? 0,2. Então, eu pego uma coloração ou 9, ou 10,2, ou 9,2 e aplico sobre a minha mecha que ficou amarelada, certo? Mas olha, gente, o irisado, o ponto 2, ele neutraliza aquele cabelo que ficou bem claro, tá? Aquele cabelo que não tá laranja nem amarelo ovo, tá? É aquele cabelo que fica claro, assim, num tom pastel, tá? Vocês já devem ter visto mecha, que quando você abre o papel, ele tá super claro, tá? Então, esses cabelos você neutraliza com o 10,2, tá? 10,2, por quê? Porque ele é um loiro claríssimo irisado, tá? Então, sempre, pessoal, sempre, a cor que está à frente, a cor que revelou na mecha, é a cor que esse cabelo precisa, tá? Então, o que significa isso, a neutralização? Eu vou removendo pigmento, até que ele chegue em um tom, né? E daí, esse tom revelado aqui, ele chega às vezes nesse tom vermelho e laranja, gente, e não sai, tá? Às vezes ele tá tão carregado de química, de alisamento, às vezes de coloração preta, que você aplica uma descoloração e ele vai retirando pigmento, mas porém ele revela sempre um laranja, ele nunca consegue chegar lá nos clarinhos. Então, gente, que cor que esse cabelo precisa, né? Ele precisa ser neutralizado com a cor que sempre está à frente. Aqui, ó, um azul esverdeado, certo? Então, pessoal, quando você faz umas mechas que o fundo abre muito vermelho mesmo, é por isso que a gente usa o mate, tá? Tem muito cabeleireiro que não sabe usar a coloração ponto 8, que é a coloração com o verde, tá? Então, o verde, ele serve para neutralizar aquelas cores bem vermelhas. Talvez a pessoa usa há anos uma coloração preta e ela te procura para fazer uma morena iluminada. E quando você abre, aquele cabelo fica um vermelho super vivo, tá? Então, você precisa usar uma coloração que tenha ponto 8, que é onde você vai devolver as outras cores que faltam para esse cabelo, certo? Vamos lá. Existem colorações também que tem 2 pontos de reflexo, tá? Por exemplo, essa caixinha, ela é 8,1, ela poderia ser 8,12. Que cor ela seria? Um loiro claro, azul acinzentado, violeta, tá? Então, um cabelo que precisa de cinza e de violeta, ele é um cabelo que abriu em que tom? Violeta aqui, ó. Azul arroxeado, né? Aqui tem violeta e aqui tem violeta, perdão, não vi que não tava aparecendo. Aqui tem violeta e tem cinza, certo? Que cor que ele abriu essa mecha que eu preciso usar esse aqui? Aquela laranja bem vivo, tá? Quando esse cabelo abre num laranja super vivo, eu uso uma coloração 8,12 ou 9,12, certo? Para neutralizar esse cabelo.
Então, meninas, eu vou deixar aqui embaixo uma estrela de Oswald mostrando as flechinhas para vocês entenderem um pouco e algumas fotos onde mostra o fundo que clareou a mecha e elas depois de neutralizadas e a cor que foi usada nesse cabelo para neutralizar, para vocês entenderem um pouquinho de como é neutralizar um cabelo pós mechas, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.